Olá a todos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é humanização. A humanização, na sua atuação como cuidador de idoso. Primeira política nacional de humanização que veio através do SUS, da implementação do SUS no Brasil. Como surgiu e qual a diferença desse atendimento na saúde depois da PNH. Então eu vou estar sempre falando PNH, Política Nacional de Humanização. Tem um outro ponto também que eu gostaria de tocar e que aí também eu vou estar falando para vocês, é sobre a atuação do cuidador de idoso, do profissional, da saúde. Por que é preciso ter, esse conhecimento? Qual a importância, de eu atuar com essa humanização? Mas antes de tudo isso, eu gostaria de explicar para vocês sobre a história do hospital. O hospital tem toda uma história diferenciada do que a gente vê hoje. E para isso, para chegar nessa humanização, é importante a gente entender toda essa história. Como vocês podem ver aí na imagem, ele começa há 400 anos antes de Cristo. Eram hóspedes, por isso vem esse nome hospital. Nosocômio, que era o nome, porque noso de doença, como de cura, então era muito mais para hospedar essas pessoas doentes, essas pessoas, que estavam em estado debilitado. E depois também vem, através, com os acontecimentos das guerras, vem com o objetivo de recuperação das tropas, dos soldados. E ele tinha muito essa questão de curandeiros, misturava a questão dos cuidados, da espiritualidade, de dar o sacramento. Mais para frente vem o cristianismo, e aí ele entra com as freiras, com a parte clérica aí, para estar ajudando nesses cuidados com essas pessoas, como eu falei, para dar esse sacramento. E aí a ideia de hospital mesmo começa a surgir por volta de 1400 em Portugal, quando se cria as Santas Casas, Então, antigamente, o que era esse cuidado? O foco era amenizar o sofrimento do paciente, amenizar o sofrimento da pessoa. Era também internar, separar as pessoas doentes das pessoas saudáveis, tirar elas da sociedade para que elas não contaminassem as outras, para que os outros não tivessem contato. Isso era muito mais para as pessoas pobres até, de classe baixa. Os ricos já tinham oportunidade de ter esse cuidado em casa, os médicos iam até a casa deles, Então o hospital era visto também para pessoas de baixa renda que teriam que ter ajuda do governo, das pessoas à volta. Então, essa vem a primeira mudança, dessa parte da caridade cristã. Com as guerras, vem esse momento de ter que recuperar os soldados para que volte na linha de frente das lutas. E aí o que acontece? Entra o ambiente médico. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais ciência eles tivessem para curar essas pessoas, esses soldados, melhor seriam. Então, eles começam a enfatizar muito a questão da prática do médico, e o médico passa a ser, então, aquela pessoa bem vista ali naquele local, a pessoa que vai gerenciar tudo. E aí nesse momento começa a sair a figura da igreja e começa então a entrar a figura do médico muito forte. E aí o doente ele passa a ser esse instrumento de pesquisa.
essa fonte também de recursos para as instituições hospitalares. Então, o foco é a doença, ainda continua na questão da doença. E qual a desvantagem de tudo isso? Apesar de ter a sua vantagem, porque a ciência vai avançando, a desvantagem era esquecer o indivíduo em sua integralidade. Então, e quem tinha também direito nesse momento aí, chega uma época, são só as pessoas que tinham carteira assinada, os previdenciários. Então, nem todo mundo tinha acesso ao hospital, a esse cuidado, pelo poder público e por essas pesquisas assim dizendo, Aí vem mais uma mudança, do ambiente médico e pesquisa, e aí começa a se pensar nesse processo de humanização. Quando isso começa a acontecer? Em 1988 é implantado o SUS, um modo diferente de gerir, de administrar um hospital, que é o Sistema Único de Saúde. Então, no próprio nome já diz, único, Sistema Único de Saúde, que é para todos, seja pobre, seja rico, todos teriam direito a esse tratamento, a esse cuidado, às tecnologias. Só que ainda com esse foco, na ciência, do doente. Então, em 2003, vendo essa necessidade de mudar a forma de olhar, por isso que lá no começo eu coloco humanização, um modo novo de olhar o cuidado, se vê a necessidade dessa implantação da PNH, que foi implantado então pelo Ministério da Saúde. Ali eu deixo um link, depois vai ficar disponibilizado para vocês, que é a cartilha da PNH. Vocês têm acesso, isso é pela internet mesmo, a gente consegue acessar e ver como funciona. Então essa política é um novo modo de gerenciar o Sistema Único de Saúde, E essa prática, esses princípios, é para gerenciar mesmo o cotidiano do serviço de saúde, que produz mudanças, no modo de gerir e cuidar, como eu falei. Mas e eu, como cuidador de idoso? Por que eu preciso saber sobre esse atendimento humanizado na saúde? Qual a diferença que isso vai fazer para o meu dia a dia, como profissional? Aí no decorrer aí do que eu for falando, eu vou começar a mostrar para vocês a importância de saber disso. Não só como profissional, não, mas também como cidadão, como pessoas que têm direito a esse atendimento, mas também como pessoas que é corresponsável por esse atendimento também. São mãos de vias duplas, Então, eu começo pensando assim, fazendo todos pensarem. Humanização. O que é a humanização? Vamos começar pela palavra. É o ato ou efeito de humanizar-se, de tornar-se benévolo ou mais sociável, Então, ou seja, é o ser humano, é o sentimento, é o pensar no outro, se colocar no lugar do outro. Então, mas o que seria realmente a PNH? Como eu falei, primeiro a gente vai falar um pouco sobre essa PNH do SUS. Como surgiu essa ideia de humanização no atendimento? Primeiro foi por conta da oposição a essa violência que existia institucionalmente, sem olhar esse indivíduo na integralidade, Sem olhar os sentimentos, suas emoções, como ele estava se sentindo. A prioridade era a cura, a prioridade era a tecnologia, a prioridade não era ver o ser humano como um todo, e sim aquela parte que ele estava vivendo naquele momento enquanto doença.
Então era negada a subjetividade desse indivíduo, e veio então para que modificasse esse olhar, modificasse esse atendimento. E não só o atendimento, modificou também a estrutura dos órgãos de saúde, né? Dos hospitais. Esse modelo vem muito da Europa, e aí a gente também começa a aplicar aqui no Brasil. Então, todos do hospital têm que estar envolvidos nesse processo, todos, desde lá da recepção, da portaria, até a equipe médica, né, a parte administrativa do hospital. E o que seria então? É a união entre a qualidade do tratamento técnico, jamais esquecer dessa parte, que é a prioridade aí, mas também a qualidade nos relacionamentos que se desenvolvem entre paciente, familiares e equipe de atendimento. Então, por que eu coloquei ali um asterisco nessa equipe de atendimento? Como eu falei agora há pouco, é toda a equipe mesmo, tanto a parte do hospital, enfermeiros, médicos, como os recepcionistas, as pessoas que vão estar ali para receber aquele paciente no âmbito hospitalar ou da instituição de saúde. Ou seja, precisa haver uma comunicação, né, de todos ali, gestores, trabalhadores e usuários. Essa humanização é a valorização, né, desses diferentes sujeitos implicados nesse processo da saúde, nessa produção da saúde. É resgatar mesmo o respeito a essa vida humana, levando em conta suas circunstâncias sociais, étnicas, educacionais, psíquicas, presente nesse relacionamento humano. Então, é ver todo o ser humano como um todo. Esse respeito de relacionamento tem que ser vivenciado dia a dia nessa relação de humanização.